Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a facilitação para a aquisição de milho por parte de pequenos criadores de animais. Foi uma decisão tomada pelo governo federal no início ainda desse ano, desse mês de janeiro, e quem está aqui para comentar com a gente esse assunto é o Eugênio Zanetti, que é vice-presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Eugênio. Obrigada, Letícia. Obrigado a todos que nos assistem, né, pelo canal Notícias Agrícolas. Realmente, essa questão do milho por parte da Conab, por parte do governo federal, é uma das pautas da FETAG para amenizar os impactos da estiagem, né, que está assolando o estado do Rio Grande do Sul em algumas regiões pelo terceiro ano consecutivo. A quebra de safra do milho ela é muito grande. Tem uma estimativa de falta de 3 milhões de toneladas aqui para o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, esses incentivos que a gente vem buscando, essas flexibilizações, a redução na burocracia para que o agricultor familiar tenha acesso a esse importante cereal, que é o principal da cadeia das proteínas, seja elas o leite, os frangos, os suínos, né? Enfim, todas as aves, ali também os perus, também inclui isso, todos os integrados, né? Mas principalmente para o pequeno produtor, aquele produtor, o pecuarista familiar, produtor de leite, ele vai precisar muito do apoio da Conab nesse ano para o governo. Então, a gente está pedindo o credenciamento de novos armazéns, porque hoje tem no município de Erechim, de Marau, Santa Rosa e Cruzeiro do Sul, né? São esses 4 armazéns credenciados, mas muitas vezes o próprio frete de algumas outras regiões inviabiliza a busca por esse milho, né, nessas outras regiões. Outra medida importante que foi anunciada agora no início do ano é não só o milho a granel, vai estar vindo milho ensacado, em sacas de 60 quilos, onde as próprias prefeituras podem se mobilizar e estar buscando esse milho para o agricultor e podendo as prefeituras fazer essa distribuição. Então, essa também é uma medida importante que vem, né, para socorrer os agricultores nesse momento tão difícil que estão passando devido a essa estiagem. E aí, agora, Eugênio, vamos só esmiuçar um pouquinho a questão, né? Quando a gente fala em pequenos produtores, quem se enquadra, né, nesse perfil, esses pequenos produtores? São produtores familiares? Tem um máximo do tamanho da propriedade, do tamanho de plantel, de rebanho? Como que funciona isso? Isso, por exemplo, assim, para se enquadrar, ele tem que ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que agora ela vai ser substituída pelo Cadastro da Agricultura Familiar. Mas qual que é o enquadramento? O enquadramento, a família do agricultor, para se enquadrar como Pronafiamba, como agricultor familiar, ele tem que ter no máximo R$ 500 mil de renda bruta no ano a família. Ele tem que ter no máximo 4 módulos fiscais de terra, e aí depende muito de determinadas regiões do estado. Para tu ter uma ideia, eu sou lá do município de Veranópolis, lá na Serra, e lá o módulo é 12 hectares. Né? Então, até 48 hectares de terra lá na minha região é considerado, né, agricultor familiar. Então, essas medidas vêm para apoio justamente à agricultura familiar. Então, ele tem que ter a DAP, e a DAP tem todo um enquadramento, né, que vai enquadrar ele como agricultor familiar. DAP, só para esclarecer quem nos assiste aqui, né? Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é DAP-Pronaf, né, Eugênio? Exatamente, que agora vai ser substituída pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, né, que vai ser implementado agora a partir de fevereiro. Mas, no fim, não muda nada a questão do enquadramento para o agricultor familiar. E me diga uma coisa, como o produtor faz para acessar agora essa nova possibilidade, né, o milho vindo com mais facilidade? Como que o produtor ele faz para chegar para comprar esse milho? Isso, então ele precisa ir até o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, preencher um cadastro, né? Ele tem que fazer o pedido do interesse dele desse milho, aonde ele paga o boleto, né, que para a Conab, e depois daí ele tem autorização, então, para fazer a retirada desse milho
no silo. Daí ou ele retira o milho, ou enfim faz um mutirão onde a prefeitura pode buscar o milho para esses produtores, né? Mas enfim, é dessa forma. Ele vai no sindicato, o sindicato faz o cadastro para ele, faz o pedido, né, desse milho, é emitido um boleto onde tu faz o pagamento e depois que é liberado então para fazer a retirada junto aos armazéns credenciados pela Conab. E a gente consegue ter uma ideia, Eugênio, de esse preço do milho comprado nessa modalidade, né, agora com essa facilitação para o pequeno produtor, para o milho vendido de uma maneira geral, a gente consegue mensurar se há diferença de preço ou não, ainda que seja pequena? Sim, sim. A Conab, cada 15 dias, ela faz uma tomada de preço, ela pega a média dos preços e depende também do frete de cada uma dessas regiões, mas ele gira em torno de R$ 90 a R$ 94 nessas praças hoje, nesses armazéns credenciados. O que a gente está pedindo é que o governo federal, nesse momento de crise, que tenha um subsídio por parte do governo, porque o valor praticado pela Conab, ele olha o preço de mercado, alguma coisa, coloca R$ 5 abaixo do preço praticado pelas cerealistas, né? Então, em torno de R$ 5 a menos, mas é muito pouco. A gente está pedindo que tenha um subsídio por parte do governo de pelo menos R$ 30 para o agricultor familiar poder ter acesso, né, a esse milho de uma maneira mais barata, né, e que ele possa estar alimentando o seu plantel. Enfim, é uma medida emergencial nesse momento que a gente está passando, né, devido à estiagem. E pensando nos tipos de criação de animais, a gente tem aí a bovinocultura de corte, bovinocultura leiteira, suinocultura, avicultura de corte, de postura, aquicultura. Esse programa ele serve para todas essas modalidades de produção de proteína animal? Sim, isso é a questão do cadastro que ele faz no sindicato é justamente baseado na declaração anual que ele faz junto às inspetorias de defesa agropecuárias, né? Que ele vai lá ter o plantel. Por exemplo, se ele tem 20 animais, tem um limite por animal, é um limite definido pela Conab. Conforme o tipo de animal, tem um limite por cada animal que ele tem na propriedade. E aí, Eugênio, voltando a falar sobre a estiagem, né, que tem sido um problema recorrente, tem afetado há pelo menos, né, 3 anos as safras de grãos aí no sul do país, né? A gente vive novamente essa situação. Essa semana, a ministra Tereza Cristina, que é da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esteve visitando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, justamente para ver quais são os impactos dessa estiagem na nossa produção. E você esteve junto da comitiva aí no Rio Grande do Sul, certo? Esteve junto o nosso presidente, o Carlos Joela, eu estava num outro evento, uma audiência pública no município de Espumoso, mas a gente acompanhou sim, a gente entregou a pauta, né, de reivindicações, que são 9 por parte da FETAG, que diz respeito ao âmbito federal. E depois tem mais 8 itens de pauta aqui a âmbito estadual, aqui junto ao governo do estado. Mas qual é a principal bandeira que a FETAG, junto com a Farsul, com a FECOAGRO, está levantando? Que é a questão do prorrogamento, todos os vencimentos, as parcelas de custeio em investimento que vencem agora de janeiro até o dia 30 de junho, que elas sejam jogadas para 1º de julho, que daí vai dar tempo de nós negociarmos, vai dar tempo dos municípios ainda decretarem situação de emergência, porque o que aconteceu o ano passado? Foi emitida uma resolução pelo Banco Central, através de um crédito emergencial. Bom, todos os municípios que decretaram emergência até a data de 30 de março foi o ano passado. Daí contemplou só aqueles municípios. Quem teve o decreto de emergência a partir de 1º de abril, e foram muitos municípios, depois ficaram fora dessa resolução. Então, a gente está pedindo que as parcelas que vão vencer agora, vençam todas elas lá em 1º de julho, que daí dá tempo dos municípios decretarem situação de emergência, dá tempo para ver qual é o impacto realmente dessa estiagem, porque tem algumas regiões que a estiagem começou mais cedo, lá em novembro, dezembro. Pega a região de Nome Toque, Espumoso, onde eu estive no dia de ontem, no mês de novembro e dezembro, teve somente 12 milímetros de chuva nos 2 meses, né?
E tem agora municípios que estão acirrando a estiagem agora no mês de janeiro. Então, é muito precoce ainda para a gente ver qual é o real impacto que essa estiagem vai dar aqui no nosso estado, né? Então, a gente precisa de um pouco de cautela, mas principalmente de ações, de atitudes pelo governo federal, o governo do estado. A gente está pedindo urgentemente a flexibilização, já pensando numa pauta mais estruturante, na questão da legislação ambiental, para a pequena propriedade poder fazer reservação de água nas áreas de preservação permanente. Não é utilizar toda a área de preservação permanente. É na beira de um riozinho ou perto de uma nascente de água, que na pequena propriedade é aonde tem a água, e tornar essas áreas de interesse social, que daí permite o agricultor fazer essas pequenas intervenções para ele poder reservar essa água da chuva, porque o Rio Grande do Sul não é um estado que falta chuva, ela é mal distribuída em algumas épocas do ano, né? Mas que a gente possa guardar essa água da chuva para poder utilizar quando tem estiagem. Certo. Eugênio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Natália, pela oportunidade. A gente fica sempre à disposição. Um abraço, uma boa tarde a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Eugênio Zanetti, que é vice-presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, comentando, portanto, uma decisão que foi tomada, né, que foi implementada pelo governo federal ainda no começo desse mês de janeiro, sobre a facilitação da aquisição de milho para pequenos produtores. Então, esses produtores que estão inscritos, que estão inseridos no programa DAP-PRONAF, né, que são agricultores familiares, eles vão conseguir ter acesso mais facilitado a esse milho com um preço um pouco mais baixo do que o preço de mercado. Segundo o Eugênio explicou, a cada 15 dias a Conab ela faz uma tomada de preços, pega uma média desses preços aí de mercado e depois estabelece esses preços, então, para venda de milho para esses produtores, e aí acaba ficando em torno de uns R$5, um pouco mais em conta do que o costumeiro, né, o que a gente está vendo por aí. E para isso, o produtor rural ele precisa ir até o sindicato rural da sua cidade, estar com essa documentação em dia, a documentação do DAP-PRONAF, fazer a inscrição, fazer o pedido lá no sindicato rural, pagar o boleto, né, referente à quantidade de milho que ele pretende comprar, e lembrando que, de acordo com a atividade que ele exerce, seja bovinocultura leiteira, suinocultura, piscicultura, existe um limite por animal, né? A gente sabe que os animais têm consumos diferentes de alimento, então existe um limite por animal. Esse produtor ele realiza a compra ali, paga o boleto e depois ele retira esse milho junto ao armazém credenciado pela Conab. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas, não sai daí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.